A base espiritual que sustenta a prosperidade. Napoleon Hill. A estrutura invisível da riqueza. Existe uma verdade que quase ninguém ensina sobre prosperidade. E ela é desconfortável para quem só busca técnicas rápidas, atalhos mentais ou frases prontas de motivação. A prosperidade não nasce no dinheiro. O dinheiro é apenas o efeito visível de algo muito mais profundo, silencioso e invisível. Napoleon Hill percebeu isso depois de entrevistar centenas de homens considerados bem-sucedidos, mas só compreendeu totalmente quando observou aqueles que perdiam tudo, mesmo tendo inteligência, contatos e oportunidades. A pergunta que guiou sua investigação foi simples, porém perturbadora. Por que alguns prosperam de forma consistente, enquanto outros apenas tocam o dinheiro por um tempo e depois o perdem? Antes de continuar, já deixa seu like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos profundos, espirituais e raros que quase ninguém tem coragem de ensinar de forma clara. Aqui, a gente não fala de prosperidade superficial. A gente fala de fundamento. A maioria das pessoas acredita que prosperidade é resultado de esforço, trabalho duro ou sorte. Outras acreditam que é resultado de pensamento positivo, visualização ou afirmações. Tudo isso pode até ajudar, mas nada disso sustenta prosperidade ao longo do tempo se não houver uma base espiritual correta. Prosperidade sem base é como um prédio construído sobre areia. Pode até subir rápido, pode até impressionar, mas em algum momento desmorona. E quando desmorona, geralmente leva junto a saúde, os relacionamentos e a paz. Napoleon Hill entendeu que existe uma estrutura invisível que sustenta a riqueza verdadeira. Essa estrutura não é religiosa no sentido tradicional, mas é profundamente espiritual. Ela envolve valores, identidade, responsabilidade, disciplina interna e alinhamento entre o que a pessoa deseja, o que ela acredita merecer e o que ela está disposta a sustentar emocionalmente. Dinheiro não permanece onde não há maturidade espiritual para administrá-lo. A primeira base espiritual da prosperidade é a identidade, não a identidade social, não o cargo, não o status, mas a identidade interna. Quem você acredita ser quando ninguém está olhando? Muitas pessoas dizem querer prosperar, mas internamente se veem como alguém que apenas sobrevive, alguém que sempre luta, alguém que está sempre correndo atrás. Essa identidade gera comportamentos automáticos que sabotam qualquer crescimento financeiro. A mente sempre trabalha para confirmar quem você acredita ser. Hill observou que pessoas verdadeiramente prósperas não se veem como sortudas nem como vítimas. Elas se veem como responsáveis. Responsáveis não apenas pelo que fazem, mas pelo que pensam, pelo que toleram e pelo que repetem diariamente. A prosperidade começa quando a pessoa assume responsabilidade total pela própria vida, sem culpar o governo, a família, o passado ou o sistema. Enquanto houver terceirização de culpa, não há base espiritual sólida. Outro pilar invisível é a capacidade de sustentar decisões. Muitas pessoas decidem querer prosperar, mas não sustentam essa decisão emocionalmente quando surgem atrasos, testes e períodos de silêncio. Hill chamava isso de persistência com propósito. Não é insistir cegamente, é sustentar internamente a decisão, mesmo quando externamente nada parece mudar. A prosperidade testa antes de se manifestar. Ela observa se a pessoa mantém coerência ou se desiste na primeira frustração. Existe também a base espiritual da disciplina invisível. Não aquela disciplina exibida nas redes sociais, mas a disciplina silenciosa, aquela que ninguém vê. Horários, compromissos internos, autocontrole emocional, domínio dos impulsos. Hill
Percebeu que pessoas que prosperam de verdade dominam a si mesmas antes de tentar dominar o mundo. Quem não governa as próprias emoções será sempre governado pelas circunstâncias. Outro ponto fundamental é a relação com o tempo. Pessoas sem base espiritual querem tudo rápido porque não confiam no processo. Pessoas alinhadas espiritualmente entendem que o tempo não é inimigo, é aliado. Elas sabem esperar sem ansiedade, agir sem desespero e ajustar sem entrar em pânico. Prosperidade não gosta de pressa emocional, porque pressa gera decisões ruins. Napoleon Hill também identificou algo pouco falado. A prosperidade se afasta de ambientes de conflito interno constante. Pessoas que vivem em guerra consigo mesmas, cheias de culpa, ressentimento, comparação e inveja, até podem ganhar dinheiro, mas dificilmente conseguem mantê-lo. O dinheiro amplifica o que já existe dentro. Se existe caos interno, o dinheiro só acelera a queda. A base espiritual da prosperidade exige clareza de propósito. Não apenas quero ganhar dinheiro, mas porque esse dinheiro precisa existir na sua vida. Propósito não é discurso bonito, é força organizadora. Quando o dinheiro tem um propósito maior do que o ego, ele encontra caminhos para chegar e permanecer. Quando o dinheiro é apenas fuga, status ou compensação emocional, ele escorre pelos dedos. Hill dizia que o subconsciente é como um solo fértil. Ele aceita qualquer semente plantada repetidamente. Se você planta medo, ele produz escassez. Se planta confiança alinhada com ação, ele produz oportunidades. Mas o solo não julga, apenas responde. A espiritualidade verdadeira não é pedir, é preparar o solo. Muita gente ora pedindo prosperidade, mas vive tomando decisões que sabotam essa oração. A base espiritual não funciona por palavras, funciona por coerência. O universo, ou como Hill chamava a inteligência infinita, responde à vibração dominante, não ao discurso bonito. Existe ainda o pilar da fé racional. Não fé cega, mas fé sustentada por entendimento. Fé de que o processo funciona, mesmo quando não há evidência imediata. Essa fé impede decisões impulsivas, impede desistências prematuras e impede autossabotagem. Pessoas que prosperam confiam mais no processo do que nos próprios medos momentâneos. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando que já tentou de tudo, e mesmo assim nada mudou. Aqui entra um ponto crucial que quase ninguém explica. Às vezes, a prosperidade não vem porque você ainda não se tornou a pessoa capaz de sustentá-la. E isso não é punição, é proteção. Prosperidade antes da maturidade espiritual destrói. Se em algum momento da sua vida você ganhou mais do que conseguia sustentar e perdeu tudo depois, isso não foi azar. Foi um sinal de que a base ainda estava frágil. Hill observou esse padrão repetidamente em empresários, investidores e profissionais brilhantes. O problema nunca foi falta de capacidade, foi falta de estrutura interna. A base espiritual da prosperidade começa quando você para de pedir resultados e começa a trabalhar quem você está se tornando. Dinheiro segue identidade, não desejo. Dinheiro permanece onde existe estrutura interna para administrá-lo sem perder o equilíbrio. No meio dessa reflexão, eu quero te fazer uma pergunta e responde nos comentários com sinceridade. Você sente que está se preparando internamente para sustentar prosperidade ou ainda está apenas tentando alcançá-la? Essa pergunta é desconfortável, mas libertadora. Porque a partir do momento que você fortalece a base, o crescimento se torna inevitável. Não rápido, não mágico, mas sólido. Porque a espiritualidade errada sabota a prosperidade. Existe um paradoxo que confunde muita gente. Pessoas profundamente espirituais, cheias de fé, boas intenções e valores elevados, que passam a vida inteira lutando financeiramente. Napoleon Hill percebeu isso cedo.
Ele notou que fé sozinha não gera prosperidade. E pior, quando mal compreendida, a espiritualidade pode se transformar em um bloqueio silencioso ao dinheiro. O erro começa quando a espiritualidade é usada como fuga. Muitas pessoas dizem que dinheiro não importa, que riqueza é algo material demais, que o importante é ser humilde. Essas ideias parecem nobres, mas escondem uma programação perigosa. A associação inconsciente entre dinheiro e culpa. Quando a mente associa prosperidade com algo errado, o subconsciente faz de tudo para afastá-la. Hill identificou que pessoas que rejeitam o dinheiro em nome de uma falsa espiritualidade acabam criando um conflito interno. Elas até desejam prosperar, mas sentem culpa ao se aproximar disso. Esse conflito gera decisões contraditórias, atrasos inexplicáveis e oportunidades desperdiçadas. O subconsciente sempre escolhe a coerência interna, não o desejo consciente. Outro erro grave é a espiritualidade passiva. Orar, visualizar e esperar que algo aconteça sem assumir responsabilidade prática. Hill foi claro ao afirmar que fé sem ação direcionada é apenas esperança. A inteligência infinita responde à combinação entre pensamento organizado e ação consistente. Quem espera sinais para agir geralmente está usando a espiritualidade como desculpa para não se expor ao risco. A prosperidade exige coragem emocional, coragem para errar, para aprender, para ajustar e para continuar mesmo quando o ego é ferido. Muitas pessoas espirituais evitam esse desconforto e chamam isso de entrega. Mas entrega verdadeira não é abandono, é alinhamento com ação consciente. Existe também o erro da espiritualidade que demoniza o desejo. Hill ensinava que o desejo é o ponto de partida de toda realização. Quando a pessoa aprende que desejar mais é errado, egoísta ou materialista, ela corta o próprio combustível da prosperidade. Desejo não é ganância, desejo é direção. Sem direção, a energia se dispersa. Outro bloqueio silencioso é a idealização do sofrimento. Muita gente acredita, mesmo que inconscientemente, que sofrer purifica, que passar dificuldade aproxima de Deus, que quem prospera demais se desvia. Essa programação cria um teto financeiro invisível. A pessoa até cresce até certo ponto, mas quando começa a sair do padrão de luta, algo dentro dela sabota. Napoleon Hill observou que prosperidade verdadeira não entra em conflito com valores espirituais. Pelo contrário, ela amplia a capacidade de servir, de ajudar, de criar impacto. O problema nunca foi o dinheiro. O problema é o significado que a pessoa atribui a ele. Outro ponto crítico é a falta de clareza. Pessoas espirituais muitas vezes vivem em abstrações, confiar, entregar, esperar. Mas não definem metas claras, números claros, planos claros. Hill dizia que o subconsciente precisa de instruções específicas. Ele não trabalha bem com conceitos vagos. Prosperidade gosta de clareza, não de nebulosidade. Existe também a armadilha da comparação espiritual. Olhar para quem prospera e julgar, achar que a pessoa perdeu valores, que se vendeu, que se desviou. Esse julgamento cria separação. E tudo aquilo que você rejeita, você não permite entrar na sua vida. Prosperidade rejeitada não permanece. Hill falava sobre a importância do ambiente mental. Se você convive com pessoas que romantizam a escassez, que criticam quem cresce, que desconfiam de sucesso, você absorve isso mesmo sem perceber. A espiritualidade verdadeira eleva, não limita. Ela expande a consciência, não cria medo do crescimento. Outro erro comum é confundir humildade com submissão. Humildade é consciência de aprendizado contínuo. Submissão é aceitar menos do que você sabe que pode sustentar. Prosperidade exige postura interna firme, não arrogância, mas firmeza. Quem se diminui para parecer espiritual se afasta da abundância.
Napoleon Hill deixou claro que prosperidade não é recompensa moral. Pessoas boas não prosperam automaticamente. Pessoas más não fracassam automaticamente. Prosperidade é resultado de leis. Leis mentais, emocionais e espirituais. Ignorar essas leis em nome de crenças bonitas não impede as consequências. Existe uma base espiritual essencial chamada merecimento consciente. Não é achar que merece tudo sem esforço. É reconhecer que você tem valor suficiente para sustentar crescimento sem se sabotar. Muitas pessoas até fazem dinheiro, mas perdem porque não se sentem merecedoras. O dinheiro vai embora porque não encontra permissão interna para ficar. Outro ponto profundo é a relação com a autoridade. Pessoas que rejeitam autoridade, regras, estruturas e sistemas dificilmente prosperam. Prosperidade exige alinhamento com leis maiores. Rebeldia constante contra tudo gera instabilidade financeira. Hill observou que quem prospera aprende a cooperar com sistemas antes de tentar dominá-los. Existe também o medo do julgamento. Prosperar muda a forma como as pessoas te veem. Muitas pessoas preferem permanecer no mesmo nível para não se destacar, não ser criticadas, não se afastar do grupo. O subconsciente prioriza pertencimento antes de sucesso. Se prosperar significa perder a aceitação, o subconsciente escolhe ficar pequeno. Se você sente que existe um conflito entre sua espiritualidade e sua prosperidade, isso não significa que algo está errado com você. Significa apenas que algumas crenças precisam ser ajustadas. Prosperidade não pede que você abandone valores. Ela pede que você abandone distorções. No fundo, a pergunta não é se você é espiritual o suficiente para prosperar. A pergunta é se sua espiritualidade está alinhada com crescimento ou com limitação. Hill dizia que a inteligência infinita não responde a palavras, mas a coerência entre pensamento, emoção e ação. Na parte extra, vamos entrar no nível mais profundo. Como reprogramar essa base espiritual, como ajustar crenças, identidade e merecimento para que a prosperidade não apenas chegue, mas permaneça sem destruir sua paz. Reprogramando a base espiritual da prosperidade. A prosperidade começa a se estabilizar quando você entende que não precisa forçar o dinheiro, mas precisa corrigir a estrutura que sustenta sua relação com ele. Napoleon Hill ensinava que o maior erro do ser humano não é pensar pequeno, mas sustentar internamente uma identidade incompatível com o crescimento. Reprogramar a base espiritual não é mudar o mundo externo, é reorganizar o mundo interno. O primeiro passo dessa reprogramação é reconhecer que dinheiro é energia de troca, não prêmio moral. Quando você entende isso, a culpa começa a se dissolver. Dinheiro não define caráter, ele amplifica. Ele apenas revela quem você já é. Se existe medo, ele cresce. Se existe clareza, ela se expande. Prosperidade não cria monstros, ela revela estruturas internas frágeis. O segundo passo é alinhar desejo com responsabilidade. Desejar prosperar exige aceitar que sua vida ficará mais exposta, mais observada e mais exigida. Prosperidade cobra postura. Muitas pessoas dizem querer dinheiro, mas não querem assumir o peso emocional de crescer. Quando você aceita esse peso, o bloqueio começa a cair. O terceiro ajuste espiritual é abandonar o hábito de esperar validação externa. Prosperidade começa quando você para de precisar que alguém autorize seu crescimento. A validação verdadeira é interna. Hill observou que pessoas que prosperam tomam decisões antes de receber aplausos. Quem espera a aprovação sempre chega atrasado. Outro ponto essencial é corrigir a relação com o erro. Quem tem base espiritual sólida não se define pelos erros, aprende com eles. Pessoas que se punem emocionalmente após cada falha criam um ambiente interno hostil ao crescimento. Prosperidade não prospera onde existe autoataque constante.
Existe também o ajuste da linguagem interna. Observe como você fala consigo mesmo quando algo dá errado. A mente registra tudo. Se sua linguagem é de escassez, o subconsciente obedece. Prosperidade exige uma comunicação interna firme, adulta e consciente. Reprogramar a base espiritual também envolve aprender a receber. Muitas pessoas sabem dar, mas travam ao receber. Elas ajudam todos, trabalham duro, mas quando a vida tenta devolver, elas se sentem desconfortáveis. Isso cria um bloqueio direto. Receber sem culpa é parte da maturidade espiritual. Outro ponto profundo é o perdão estratégico. Não é sobre justificar o que te fizeram, mas sobre liberar energia presa ao passado. Ressentimento é uma âncora invisível. Hill observou que pessoas presas emocionalmente ao passado dificilmente constroem futuro financeiro sólido. Existe ainda o ajuste do merecimento progressivo. Você não precisa se sentir digno de tudo de uma vez. Você precisa se permitir crescer em etapas. Prosperidade sustentável acontece por expansão gradual, não por saltos emocionais desorganizados. O silêncio interno também é fundamental. Pessoas que vivem em ruído mental constante não conseguem sustentar prosperidade. A mente precisa de clareza para reconhecer oportunidades. Silêncio não é ausência de pensamento, é presença de consciência. Outro ajuste importante é abandonar a mentalidade de teste eterno. Algumas pessoas vivem esperando sinais para agir. Prosperidade não testa quem já decidiu. Ela responde à ação alinhada, não à hesitação espiritualizada. Napoleon Hill ensinava que a fé verdadeira gera movimento. Se sua fé não te move, ela está sendo usada como anestesia emocional. Prosperidade se aproxima quando fé e ação caminham juntas. Reprogramar a base espiritual também exige revisar seus acordos internos. Promessas feitas no passado, crenças herdadas, votos inconscientes de escassez. Tudo isso precisa ser questionado. Aquilo que não é revisado, governa. Outro ponto crucial é entender que prosperidade não elimina problemas, ela muda o tipo de problema. Quem não aceita isso se assusta quando cresce e acaba sabotando tudo para voltar ao conhecido. Existe ainda a necessidade de alinhar prosperidade com serviço, não no sentido religioso, mas no sentido de utilidade. Quando você entende como seu crescimento beneficia mais pessoas, o dinheiro encontra caminho. A base espiritual sólida também exige ordem. Ordem financeira, ordem emocional, ordem mental. Caos repele prosperidade. Organização atrai permanência. Eu dizia que prosperidade não é algo que você caça, é algo que responde à coerência interna. Quanto mais coerente você se torna, menos esforço emocional é necessário. Outro ajuste importante é abandonar a comparação. Comparação distorce percepção e gera ansiedade. Prosperidade acontece no seu ritmo, não no ritmo do outro. Existe também o aprendizado da paciência estratégica. Não é esperar passivamente, é agir sem ansiedade. Ansiedade acelera decisões ruins. A base espiritual se fortalece quando você entende que prosperar não é trair suas origens, é honrá-las, elevando o padrão. Por fim, a prosperidade se estabiliza quando você aceita que crescer exige deixar versões antigas de si para trás. Isso dói, mas liberta. Se você sente que algo mudou dentro de você enquanto ouvia esse conteúdo, isso é sinal de ajuste interno. A prosperidade começa aí.